Boa noite a todos, com muita alegria, gratidão a Deus por mais essa oportunidade do nosso primeiro estudo de 2022, que a Casa de Emmanuel nos proporciona. Muito, muito boa essa oportunidade, a gente começar o ano aí com o pé direito, nesse primeiro dia útil do ano, né, digamos assim, segunda-feira, todo mundo voltando às rotinas, aos trabalhos, e nós aqui também, para o nosso primeiro estudo do ano. E o João vai fazer o nosso estudo de hoje e convido para que faça também a prece de abertura. Ok, então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo do aprendizado da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Que nós possamos não só aprender, mas procurar pôr em prática os seus ensinamentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela. Então, hoje é o 78, Verdades e Fantasias. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem disse foi Jesus, isso está em João, capítulo 8, versículo 45. Esse trechinho aí desse versículo, eu fiz um resuminho aqui rapidinho, tá? Porque o mestre fala que não cremos na verdade, porque a verdade pode incomodar, a verdade pode ir de contra, né? Ir contra os nossos anseios, as nossas vontades. Porque viver com a verdade nos obriga a sermos humildes e ter vontade de mudar. Verdade. Muito bom. Pode voltar lá se quiser. Ou se alguém quer falar alguma coisa? O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Então, quem são os expositores de fantasias? São aqueles que apresentam o caminho mais fácil, assim que eu raciocinei, né? Eles procuram sempre um modo mais fácil de ir. Tem a porta estreita, tem a porta larga, então eles preferem sempre procurar a porta larga do que a porta estreita, né? E a gente tem que justamente procurar achar a porta estreita, que é a que tem mais dificuldade, né? Dificuldade assim, entre aspas, né? Porque é que vai nos fazer progredir mais, aprender mais, porque a porta larga, ela não só vai dar facilidade, não vai dar nenhum ensinamento que você aproveite. Alguém quer completar? Essa parte aí está vinculada ao versículo anterior, porque quando você coloca a verdade, você briga com você mesmo, né? A verdade incomoda, a verdade retrata, a verdade mostra. Então, antes de você apontar o erro alheio, você tem que olhar o seu erro, né? Então, isso incomoda você. Preguiçosos como nós somos, né? Egoístas, orgulhosos, como sempre se é colocado aqui. Isso dificulta muito para a gente. Então, o que acontece? É mais fácil a gente optar pelas coisas mais fáceis, porque as mais fáceis nos dão prazer, nos dão satisfação. Satisfação puramente material e prazer material. Não tem nada de espiritual aí, né? É puramente material. E o que acontece? Você restringe muita coisa em relação à verdade. Então, você manipula a verdade. Você manipula a verdade dentro de você, dentro do seu eu. Mas, na verdade, você não está manipulando nada, né? Porque isso tudo vai ficar na consciência, vai ficar tudo no seu livro, né? Vamos colocar assim, livro espiritual, ao qual você depois vai ter que prestar conta. Então, nada mais é do que você adiar um resgate ou acumular mais dívidas e mais faltas para um resgate futuro. Não tem nada de... Você não tem nenhum ganho com isso.
O ganho é puramente material, só material só. E ganho material, tirando, né, o que se coloca aqui no estudo, não serve para nada. Vai ficar aí, é coisa por ele, é coisa que vai morrer junto com a carne e você não vai adquirir. Como o pessoal coloca muito nas palestras, cadê a mala? Abre a mala. Cadê a virtude, a benevolência, a indulgência, o perdão? Não tem. Então, mas eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho... Não, isso aqui não serve nada para cá. Isso aí serve só para o mundo material, o mundo da Terra, o mundo de planetas que a matéria ainda impera. Só isso. Alguém mais? Janete? É mais ou menos o que o Flávio falou mesmo, porque a gente vive, muitos de nós, né, vivem em busca de fantasias, de situações que não são, na verdade, situações reais, né? A doutrina espírita, como o próprio Evangelho do Cristo, nos convida a viver uma vida de realidade, né? Já começando com esse conhecimento de nós mesmos, de voltarmos para dentro de nós mesmos e conhecermos o que somos, né? Para que possamos estar trabalhando esse melhoramento. E a vida em si, parar de viver ilusões, quimeras, e colocar os pés no chão e ver o que realmente nós podemos fazer para auxiliar nesse mundo, para ajudar, né, o mundo a ser um mundo melhor. Então, a mídia faz muito isso, né? Mas nós, que já estudamos, que já percebemos, temos que estar despertos, para não irmos nessas ilusões que a mídia e tantos atrativos no mundo nos levam para um mundo de ilusão, para uma vida de ilusão, que é realmente o que o João falou, esse alarde, né? Como o Emmanuel está falando, que chama muita atenção, mas que não é uma realidade que devemos estar vivenciando para que a gente amadureça, para que a gente cresça espiritualmente, né? Trabalhando no desenvolvimento, inclusive, do nosso planeta. Era isso. Perfeito. Mais alguém? Vamos continuar. É comum, né? Vamos lá. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Aí eu fiz um resuminho aqui. Né? São os homens de fala fácil, né? Aqueles que têm um carisma que atrai muita gente, né? Eles não têm um conteúdo, não têm a verdade, não têm os valores espirituais, não têm a moral elevada, porque eles merecem crédito, né? Porque nós queremos as facilidades, nós queremos passar pela porta estreita, nós queremos tudo fácil. Então, eles oferecem isso. Eles não oferecem para a gente procurar fazer uma dieta para passar na porta estreita. Eles querem que a gente passe pela porta larga, porque isso é interessante para eles. Né? Eles falam que a gente quer ouvir, né? Na verdade. Isso. Igual você falou da dieta, eu lembrei que as pessoas procuram dietas milagrosas, em vez de procurar fazer alimentação saudável, abrir mão de algumas coisas que são prazerosas, digamos assim, mas que são nocivas ao corpo. Então, vai para aquele lado que é enganoso, sabe que aquilo ali é enganoso, mas vai porque é mais fácil. Né? É assim que acontece. É comum, né? As pessoas, tipo, é muito comum quem está doente ou com alguém doente na família, se ele ouvir de um espírita que não, a doença ela tem o seu valor, né? Você precisa tentar entender o que aquela dor está querendo te mostrar, né?
que você pode aprender com aquela situação, o que você pode tirar daquilo, a pessoa provavelmente vai fugir de você, porque ela quer, aí quando ela vai lá numa outra igreja qualquer que diz, não, aqui, se você pagar o dízimo, a gente vai ter o milagre aqui, você vai sair curado, você vai conseguir a cura, sem nenhum tipo de reflexão, né? E a gente aprende que, né, com a doutrina espírita, a gente aprende que, na verdade, a doença, as dores, elas vêm para nos ensinar. Até porque, se a gente milagrosamente obter a cura, né, se fosse possível obter dessa forma milagrosa, ainda assim não adiantaria de nada, porque a gente certamente continuaria incorrendo no erro que causou aquela doença e ela iria aparecer novamente. Então, a verdade é essa, né? A verdade é tentar mostrar o que existe por trás desses mecanismos da dor e do sofrimento como método de pedagogia, né? De ensino, da gente aprender, da gente evoluir. E não simplesmente prometer milagres, prometer curas que não vão adiantar de nada, que não vão servir para nada e que a gente rapidamente entraria novamente naquele mesmo erro porque não aprendemos o que era necessário com aquela dor. Só que, realmente, como ele bota no texto aí, quem fala a verdade é rechaçado. Hoje em dia, pelo menos na maioria dos países, né, sabemos que ainda existe em alguns países essa perseguição até a morte, mas até que hoje em dia, dificilmente nós seremos perseguidos, principalmente aqui no Brasil, ao ponto de risco de vida por estar pregando a verdade, né, como já foi antigamente. Mas, ainda assim, somos rechaçados, né? As pessoas debocham ou fingem que nem ouviu e continuam procurando e dando ouvidos, né, àqueles que prometem milagres. É só entrar no YouTube aí e procurar aí por esses pastores milagreiros, que você vai ver que eles têm bilhões de seguidores. Enquanto alguém que está dizendo a verdade, dizendo que não tem milagre, o que existe é esforço, compreensão, trabalho, aí você vai ter ali pouquíssimos seguidores, provavelmente. E não Eu é me só lembrei da literatura espírita, eu acho que nós, né, nós somos pertencentes a uma filosofia religiosa que maior número de livros tem, publicações, né, tudo mais. Só obra de Chico Xavier e outros, e outros, e outros. E isso realmente não chama atenção, não chama as pessoas para virem para a nossa doutrina, não, exatamente por causa disso, porque é uma doutrina onde você tem que fazer um sacrifício mesmo, abrir mão de uma opção de coisas que são prazerosas, mas que você sabe que não levam a um crescimento, né? E que você, na medida que vai se entregando, daqui a pouco o Pai Celestial bate na porta, traz uma dor para a gente começar a pensar e a não ficar tão feliz, né, com as coisas ilusórias da matéria, e daí por diante. Mas realmente é um grupo menor. O espírita é o que tem literatura maior, mais ampla, mais rica, e eu talvez o grupo menor, né? E não é só assim o caso um milagre na saúde, né? É tudo, né? É financeiro, é material, também. é tudo, é amoroso, né? Trago sua mãe em 3 dias. Aí o cara vai lá correndo para trazer o amor em 3 dias. É tudo isso aí. Quer dizer, são aquelas mesmas pessoas que estavam lá no dia do julgamento, gritando Barrabás, porque era interessante que Barrabás fosse libertado, porque Jesus é que falava a verdade. Isso, A verdade incomodava, né? Jesus incomodava. Incomodava, é isso aí. Muito, né? É. A verdade é essa. Crucificaram ele para ele parar de falar. Isso aí, para mim, é bem claro. Né? Como também perseguiram os cristãos para eles pararem de falar. Né? Uhum. Aí veio a doutrina e gritou, os 4 ventos, né?
essa verdade do cristianismo. Maravilha. Não, porque o que Deus quer, ninguém pede, né? No início do século XX, né? E eu nasci no século XX, 1940. No início do século XX, reuniões espíritas batiam polícia, eram proibidas. Eram proibidas. É verdade. Né? As pessoas eram fichadas, né? Eram fichadas na delegacia. Verdade. Não é brincadeira, não. Mas você vê que geralmente isso só causa, na verdade, um efeito reverso, né? A crucificação de Jesus foi a maior propaganda possível para que a palavra se espalhasse, tanto que o cristianismo acabou virando a religião oficial de Roma, né? Ele foi crucificar, aqueles que o crucificaram o tornaram a religião primária. Então você vê que o tiro saiu pela culatra, né? E é o que sempre acontece. Mas misturada com uma porção de outras coisas. Deturpada, né? Fizeram a mistura. Deturparam muita coisa, mas o evangelho estava ali dentro, né, da Bíblia e foi difundido pelos séculos até chegar ao espiritismo agora para dar mais uma releitura. Mesmo, com todos os enfeites, mas veio caminhando. O evangelho estava lá, está lá dentro. Tanto que Kardec não mudou nada, né? Ele pegou o que estava lá dentro e ele só simplesmente pegou o que era mais importante e deixou de fora outros assuntos, mas ele não precisou criar nada, né? Então, você vê que o tiro ali saiu pela culatra, né? O objetivo que era calar Jesus, a própria Roma, que foi lá e crucificou Jesus, se tornou o maior divulgador do evangelho. É a ilusão do ser humano achar que pode mais, né, do que Deus, né? Quando Deus quer que a verdade venha, ela vem e permanece, né? Seja lá o que quiserem fazer para detonar, mas sempre volta. E até hoje torcem muito o nariz para nós, né? Não dentro do nosso ambiente, mas fora torcem, sim. Sim. Acham que somos fanáticos, somos malucos, entendeu? Na família mesmo, dá trabalho, né? É muito comum na família, às vezes, você levar alguém para o centro espírita, não sei o quê, quando a pessoa começa a ouvir essas verdades, ela, não quero voltar, não. Não quero, não. Porque, como você falou, a pessoa não quer ouvir as verdades, ela não quer ouvir que ela é culpada pelo que ela está passando, né? Ela quer ouvir que existe um diabo, que a culpa é do diabo, que ela, coitada, que ela é vítima e que ela precisa que Jesus salve ela do diabo, como se Jesus fosse um super-herói, né? As pessoas preferem ficar nessa ilusão do diabo, de que a gente é vítima. Que a gente é um santo, né? Exatamente, que não somos responsáveis pelas dores e pelos sofrimentos que vivemos. Geralmente, quando chega nesse ponto, as pessoas fogem. Ou seguem pelo materialismo, né? Por essa busca desenfreada dos prazeres materiais, né? E é como ele está falando aqui, né? Essa questão de procurar essas coisas maravilhosas que dão prazer, eu quero ser feliz hoje, é agora, e seguir essa porta estreita, como o João falou no começo, dá muito trabalho, né? Tem que parar de fazer uma série de coisas que dão prazer, né? Porque ninguém pensa em vida espiritual, né? Só pensam nessa vida aqui, material. Então, é muito mais cômodo correr atrás desses prazeres fugidios, momentâneos, né? Eu lembrei até com relação à droga, né? A droga é exatamente essa ilusão que vendem para as pessoas, para os jovens, a sensação de alegria, de felicidade, de prazer que uma droga provoca, né? Embora muito rápida, né? Essa sensação que logo após a pessoa desce ao fundo do poço, mas muitos se utilizam desse subterfúgio para ter esse prazer, essa alegria, né? Tão temporal, né? Tão fugidia. É a nossa imaturidade espiritual, né? As dores do mundo que fazem com que as pessoas se joguem para esses prazeres. Aí você levantou bem essa lebre geralmente são dois grupos, os que sofrem
mas que não querem admitir que são os responsáveis pelo seu sofrimento, né? Preferem se vitimizar, e aqueles que estão na boa, materialmente falando, né? Que estão com dinheiro, que estão com saúde, que estão tudo bem, e também não querem ouvir a verdade porque não querem admitir que aquela abundância, na verdade, precisa ser ter uma responsabilidade, né? Igual eu vi o filme do Homem-Aranha aí há pouco tempo, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não, aquela famosa frase, né? Não vou dar spoiler, não, mas grandes poderes têm grandes responsabilidades, né? E é verdade, quando a gente tem muito dinheiro, tem um cargo alto, né? Que nos dá um poder grande na sociedade, a nossa responsabilidade fica redobrada, porque os nossos atos têm consequências maiores, né? Só que geralmente quem está nessa posição não quer ouvir isso. Ele quer continuar na cabeça dele pensando que ele está ali porque ele merece, porque ele é bom, porque ele estudou muito, porque ele é inteligente, os méritos é todo dele, não foi ninguém que ajudou ele a estar lá, então ele não tem que, né? Não deve nada para ninguém, ele pode fazer o que quiser e pronto, final. Então a gente tem geralmente esses dois grupos, os que querem se vitimizar porque estão mal e os que estão por cima da carne seca, mas não querem admitir que estão ali também, na verdade, por causa de uma condição que Deus permitiu e que existe toda uma responsabilidade envolvida. Exatamente. E aí a gente vê essa imaturidade espiritual daqueles que falam dessa forma, né? Como você está colocando. Aqueles que são espíritos maduros, já com uma certa evolução, eles vão se utilizar de todo esse poder, de todo esse dinheiro, para auxiliar, né? Para usar todos esses recursos em prol de muitos irmãos, né? Em prol da humanidade mesmo, né? A gente vê que é a questão mesmo da maturidade espiritual. Né? Vamos em frente. Vamos. E atrás vem gente. Vamos lá. Tentando fugir a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. Isso aí eu entendi o seguinte, que buena dicha é uma expressão que significa boa sorte no destino da pessoa. Então, os adivinhadores, os espertalhões, eles cativam, né, essas pessoas que querem as facilidades. Eles cativam, fazem aquela clientela, né, tudo envolvido no lado material da situação. Porque é assim que a maioria das pessoas quer, né? Então, eles se favorecem, porque eles podem ter até algum fugiu a palavra, um elemento dele que ele consegue se comunicar com o mundo espiritual, vamos dizer assim, uma intuição. É de unidade, né? Isso, Obrigado. Acho que fugiu. Então, o que ele faz? Ele se liga àqueles espíritos menos elevados para poder fazer justamente isso, fazer aquela clientela dele, fazer... A Selma quer saber do futuro dela, só vou falar coisa boa para ela, porque é o que ela quer ouvir, é a porta larga dela. Eu não vou falar para ela, Selma, o João é um cara difícil, entendeu? Ela não é assim. Ela quer ouvir que o João é um cara legal, vai fazer tudo que ela quer, não é por aí, mas tudo bem. Deu para entender o raciocínio? Da clientela, do espertalhão, é isso. O que eu entendi no parágrafo foi isso. Quando fala nessa questão dos charlatães, né, a gente lamenta reconhecer que eles estão, infelizmente, em muitas religiões, né?
Estão. E podemos até trazer, logicamente, para a doutrina espírita, né? Pessoas que manipulam Também. os inocentes, né? Podemos dizer assim, pessoas que acreditam piamente sem procurar saber a verdade, porque se encontram muitas vezes em uma condição de desespero, de dificuldade, então acreditam nesses charlatães, né? Que se utilizam de uma lábia, né? Essas expressões, e muitas vezes cobram. É triste saber que eles estão em grupos religiosos em toda parte, né? Sim. Dentro da doutrina espírita, eu não lembro de um grande escândalo assim, mas espiritualismo, né? Assim, pessoas que acabam utilizando a mediunidade de uma forma equivocada, existem vários, né? Tem vários, esse do João de Deus, acho que é o mais recente, né? De pessoas realmente... Nossa, aquilo ali foi brabo, de né? pessoas que Foi realmente, muito brabo, né? talvez até, como o João falou, tenham o dom da mediunidade, mas que Tem. em algum momento aí acabou se deixando levar pelo poder, pela E vaidade. realmente tem a mediunidade, sim. Não, ele tem uma mediunidade de cura. Alguns nem têm, né? Só que ele se aliciou a espíritos não tão bons, né? Existe sim, sim, mas eles quando têm abre essa essa porta, aí já era. até é muito no livro, ruim, né? nos Mensageiros, até tem as cartas vivas, os fracassados, né? Que foram com aquelas missões de mediunidade para fazer boas obras e acabaram se desvirtuando, né? Cada um tinha uma história, e tem um até que tinha uma mediunidade que era para ele utilizar no ajuda ao próximo, ele começou o quê? A querer ganhar dinheiro em cima daquilo que ele tinha de bom. É muito frequente e o que aconteceu? Os bons espíritos se afastaram e ele ficou sob orientação dos que estavam nos afins. Né? Então, é isso que acontece com eles, com esses aí. E, às vezes, não é nem por questão financeira de dinheiro, às vezes só para ter o poder, para estar numa posição de manipular, vaidade, né? Vaidade, exatamente. Orgulho e vaidade. Muitas vezes a pessoa também manipula outras pessoas do mesmo grupo por esse prazer da vaidade, de, né, querer dizer que é o melhor, que eu posso, que eu mando. E doutrina espírita não tem isso, né? Não tem nada. Domina as massas, né? Doutrina espírita ensina nós, né? Nós. É sempre nós, exatamente. Nós. É muito melhor. Não existem donos, né? Somos maravilha. todos ali para opinar, para trabalhar em prol do bem e da caridade. Você não fica, inclusive, desgastada, porque você divide a responsabilidade. Quem lidera grupos, né? Divide a responsabilidade com todo mundo. Exatamente. Está ali naturalmente, né? Atento a uma série de coisas, mas divide, porque senão é muito cansativo também. Você ficar sozinho ali com aquele poder, Deus me livre. Sim. É muito cansativo. Aí vai criando doenças interiores, mentais, emocionais, é muito ruim. O nós é muito melhor, mas é muito melhor. Né? Sem contar a questão da idolatria, né? Tem pessoas que idolatram médios, idolatram dirigentes, presidentes de casa espírita, existe isso. E há os que gostam, né, de ser idolatrados, né? Paparicados. É porque a natureza humana é frágil ainda, né? Muito frágil. E tem essa questão da vaidade. Então, é preciso vigiar o tempo inteiro mesmo. Eu diria que esse é o maior risco, né? É o maior risco. Oi, João. Depois chega lá, do outro lado, no plano espiritual, não sabe por que chegou naquele lugar. Pois é. O que eu estou fazendo aqui? Está no umbral, né? Eu quero ir para um lugar que é meu de direito, não é aqui. Foi para o umbral e foi diretor de casa espírita há muitos anos, e agora? E agora, né? Fala, Bia. Não, eu acho que esse é o maior risco dentro da doutrina espírita, né? Porque como já é muito difundido, pelo menos o que eu percebo em todas as casas espíritas que eu já fui, né? É muito difundido essa questão de não ter dinheiro, de não aceitar dinheiro, de não ter... Então,
geralmente isso não é um problema, eu não vejo geralmente esse risco do dinheiro, né? Mas realmente a vaidade, quando os centros, principalmente, né, como Kardec orientou, que os centros deveriam ser pequenos, exatamente porque já percebendo, né, já sabendo da vaidade do homem, porque conforme as estruturas vão crescendo e você vai fazendo Vai ali virar quase... empresa, né? Vira empresa, eu sou Exatamente. chefe, eu Tem tenho que um ter, cargo. exatamente, tem que ter CNPJ, tem que ter presidente, tem que ter isso, conselho, não sei o que, vai virando quase uma estrutura de empresa, onde não necessariamente por causa disso vai dar errado, mas aumenta em muito o risco fica cada vez maior, né? Conforme a estrutura vai crescendo, de pessoas se envaidecerem, como a Doroteia falou, né? De acabar você tendo aquele medo de dividir o poder, né? Porque aí a coisa vai ficando grande. Eu não posso dividir, porque vai que cai em mãos erradas, você começa a se achar mais importante do que você realmente é, você esquece que uma hora você vai morrer e vai ter que ir para a mão de alguém de qualquer jeito. Então, só que conforme a coisa vai virar obsessor, né, Vitor? Não, e vai virar obsessor na própria casa espírita, decidindo o próximo presidente. O nós traz tranquilidade, porque todos nós cometemos erros. Então, com a existência do nós, a possibilidade de você errar diminui, porque sempre tem alguém que diz, não, você já pensou nisso? É mesmo, eu não pensei. Eu acho que fica muito maravilhoso, melhor. Né? É muito menos desgastante, muito menos cansativo. E todos também participam melhor, né? Quando isso acontece, né? É verdade. E não tem esse apego material, né? Quando o centro é pequeno, quando são assim, não tem essa materialidade, não tem meu, o medo de perder, o medo de, né? Chico Xavier, imagina, né? Chico Xavier poderia ter feito igual aquele lá da Universal, né? O Maracanã dos Espíritas, com o dinheiro que ele arrecadou dos livros que ele escreveu. Ele poderia ter feito um Maracanã dos Espíritas. Só que não. Ele doou tudo para a FEB, né? Exatamente, o Centro Espírita, né? Eu nunca fui lá no Centro Espírita do Chico Xavier em Minas, mas diz que era um casebrezinho lá, de telha, não tinha ar-condicionado, não tinha grandes confortos, não tinha... Porque isso é bom, porque quanto menos você tiver essas coisas, menos apego, menos... porque alguém vai querer pegar, porque alguém vai roubar, porque não sei o quê. Assim, é bom também a gente ter conforto, mas a gente tem que estar sempre equilibrando para que a coisa não passe de um limite onde você comece a viver paranoico, preocupado, quando o objetivo é justo o contrário, é estudar, é não ter medo nenhum de bens materiais acabar. Tipo assim, se essa casa se pegar fogo, se roubarem, se não sei o quê, a gente se junta aqui no gramado e vamos estudar do mesmo jeito, né? Essa confiança que eu acho que as pessoas dentro do centro têm que ter. Lógico que não vamos também agir de forma imprevidente para que coisas ruins aconteçam, mas também não vivermos paranoicos achando que sem aquilo ali acabou o mundo, não existe mais doutrina espírita, né? E não, a gente vai sentar na grama, vai abrir o livro dos espíritos e vai estudar. Então a gente tem que ter esse desapego do material, né? Ter cuidado para caso um dia qualquer um de nós venha assumir cargos de chefia dentro de um centro espírita, a gente ter essa consciência, essa preocupação de que somos só mais um passando, contribuindo, e não somos donos de nada, não somos imprescindíveis para nada, né? Somos só mais um fazendo o nosso papel momentaneamente. O Chico foi, né? O Chico foi esse exemplo bem fiel, né? De vivência do Evangelho, da caridade. Muito. Realmente é um exemplo para ser seguido. Que ele escreveu, psicografou, tudo é vendido e vai para as instituições dos parentes, porque nós temos muita miséria no mundo, né? Miséria material, que precisa de socorro, né? É verdade. Então, não tem que usar aquele dinheiro para enfeitar uma casa e fazer a casa bonita, tem nada a ver. De jeito nenhum. Né? Bem,
Falta um minutinho, né, para fechar. Eu volto hoje porque a minha casa está em recesso. Então, então adorou, hoje volta eu vou para o segundo terminar o tempo. estudo com vocês. Que bom. Que Que bom. Então não precisamos nos despedir, apenas eu vou fechar a sala para não cortar ninguém pela metade. Só na hora de todos despedir, né? Então, eu só vou fechar para não cortar ninguém pela metade e a gente reabre logo em seguida, e vocês podem já é legal, não. dar 10 segundinhos e já tenta entrar de novo. Tchau, pessoal. Então, vamos lá.